Gil tá aqui, ó, na Casa Preta. Hoje, Holocausto Brasileiro. Chão de dentro, chão de fora. Venha comigo, bora ver. Não causar confusão na família dos outros. É autorizada a prisão de outros tantos que, de acordo com o capítulo 13 do Código Penal dos Estados Unidos do Brasil, de 1890, que trata dos capoeiras e dos vadios, são também agora criminosos. Gabi, eu quero saber o que te motivou, né? Bom, tudo começou, na verdade, em 2012. Eu produzi um projeto chamado Estamira à Beira do Mundo, que era um espetáculo de teatro baseado no documentário da Estamira. E com esse projeto, que era um projeto do Rio, a gente circulou muito por hospitais psiquiátricos e centros de atenção psicossocial. Então, durante quase 2 anos, eu fiquei muito próxima da temática da loucura, né? E sempre questionei muito esse lugar de razão. E em 2016 eu tive contato com esse livro, que é o Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex, e naquele momento entendi que eu precisava fazer alguma coisa com aquilo, né? Eu faço parte de uma empresa que é a Giro Planejamento Cultural, e aí esse projeto entrou dentro do nosso planejamento de tentativas de captação de recursos, né? A gente inscreveu num primeiro edital, que foi um edital do Fundo de Cultura, da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. Aprovamos o projeto e aí a gente começa esse mergulho, né, nesse universo do Holocausto. Num primeiro momento, muito motivados a fazer uma adaptação, mas depois a gente entendeu que o recorte que a gente optou naquele momento, né, era um recorte afrocentrado, ele permitia que o livro ele fosse uma inspiração, mas não um objeto de adaptação em si. Massa, massa. E me explique, você não assina a direção, né? Como é essa coisa da idealização e aí depois passa por uma outra coisa? Me explica aí só pra eu organizar. Bom, então, esse é um processo bem difícil de se ver em Salvador. Geralmente os projetos na área de teatro, eles são propostos ou por um ator, artistas de uma forma geral, ou por um diretor. E esse é um projeto que ele é proposto por uma produtora, né? Então a Giro, né, eu no caso estava à frente da idealização do projeto. A gente montou essa equipe, né, artística que trabalhou conosco, mas a gente não assina as assinaturas artísticas, né? A gente assinatura o projeto de idealização. Diego, o espetáculo é fantástico, parabéns. Obrigado. E começar assim, mas eu quero que você me explique as suas influências, né? Para além do livro de Daniela, né? Sim. Na verdade, para além do livro de Daniela, que começou, na verdade, com ele, né? Tem um artigo, logo depois que eu entendi esse quantitativo negro, né? A partir das fotos, né, de Barbacena, eu não encontrava muita coisa sobre isso, né, sobre essa quantidade de pessoas negras internadas. Até que depois de um tempo, Renata Berenstein, que é do grupo dos Incênicos, ela conseguiu um artigo chamado Holocausto ou Navio Negreiro, esse é o nome do artigo. E, na verdade, esse artigo influenciou muito assim, em termos de entendimento desse quantitativo negro, né. Para além disso, história do Brasil de maneira geral influencia, porque a política brasileira com o pensamento, a República Brasileira com os pensamentos de modernidade, né, também favoreceu muito o encarceramento dessas pessoas, não só nos presídios, mas nos manicômios, com os pensamentos de higienização, né, a própria propaganda eugenista, né, que era vista como uma ciência, né, inclusive inserida na Constituição de 34, se eu não me engano, está lá, né, fomentar a educação eugênica. Então tudo isso favoreceu que pessoas negras, indígenas, naquele tempo se dizia mestiços, né, ou mulato, que hoje a gente pode dizer pessoa negra de pele mais clara, permitiu que essas pessoas fossem internadas nesses espaços, né? Então,
eu vou na falta, né? O livro de Daniela é muito bom no sentido documental e das figuras que sobreviveram a isso, mas foi uma coisa que ela não chegou a tocar, né? Que é esse racismo científico que aconteceu em Barbacena, segundo a própria Daniela, depois de conversar e investigar um pouco mais. Esse é um programa criado por um médico alemão. A garganta seca, a nossa conversa não vai passar de ruído sem sentido. Obrigado. Mas, de todo modo, o nosso tempo já está acabando. É bom porque aí teremos assunto no nosso próximo encontro. Eu acho que podemos parar por aqui. Eu te encaminho por e-mail. Encerramos aqui. É porque também por causa da estrutura, o livro é um livro documental, né? Documentário, né? É um documentário em livro. E a peça é um teatro documentário também. Tipo, ao mesmo tempo que a gente informa ou explica, né? Levando em conta a frase do início do primeiro quadro, que a gente se atém ao que está descrito sem saber necessariamente uma explicação, né? Tá descrito, tá ok. Descrição é uma coisa, explicação é outra. Então, a gente, claro, obviamente informa, descreve, mas também tenta explicar os motivos, né? Naquela cena do grampo, né? Que aparece o grampo telefônico, ali se debate esse pensamento de modernidade brasileira. Que vai no lugar, depois de degeneração vai ser guerra às drogas, depois de guerra às drogas vai ser outra coisa, mas sempre com o objetivo de higienizar, né? Para deixar a coisa moderna, né? Para deixar moderno tem que matar, tem que aprisionar. Então a estrutura de um teatro documentário permite que a coisa seja mais crítica, né? Que é diferente, por exemplo, da forma como do meu trabalho, né, pessoal. A política. Além da conotação produzir sentido, ela cria conexões. Produzimos conexões. Eu não acho que seja um tempo raro para esse tipo de produção. Mas o fato é que para produzirmos conexão, é necessário engajarmos mãos, olhos, boca, língua, poros, sempre cautelosos. Na verdade, o meu tipo de poética é muito diferente dessa que você viu, do Holocausto. Na verdade, é porque não tinha outra forma de falar sobre esse assunto senão pelo viés crítico e documental. Porque na verdade o meu trabalho é mais o que as pessoas poderiam chamar de arte contemporânea, performativa, né? Uma coisa mais experimental no nível até do risco físico, em alguns casos. Aqui não, aqui quando o Gabi me convidou, eu falei assim, não, acho que não cabe um gênero como esse aqui. Aqui tem que ser mais, Yuri, né, que é uma das atrizes, fala isso, né, tem que ser mais brutalista, né? Quase cru, ao mesmo tempo mostrando ao mesmo tempo que está gravando, está mostrando ser gravado, entende? Ao mesmo tempo que é um teatro documentário, tudo é documento, porque às vezes se para a cena, às vezes um fala, não, tira tal coisa, tudo aqui aí, menina, câmera, entende? Por exemplo, hoje deu problema na câmera. A gente filmou com o celular essa cena aqui. Ali era com a câmera normal, né? Então, tudo que acontece ali acaba virando documento de algum jeito. Né? Justamente para materializar isso que a gente chama de um estúdio improvisado. Né? Tipo, para mostrar também a emergência, né? do assunto. Né? É que estamos fazendo um documentário real oficial, onde vocês possivelmente irão aparecer. Outra coisa que vocês precisam saber são de nossas boas intenções. Da onde viemos falar sobre loucura neste país de merda. Primeiro ponto de partida, meu caso. Rapaz, esse texto assim é incrível. Pelo menos
falando desse nosso processo atual, né, histórico brasileiro. Para mim, pessoalmente, esse texto ele é muito importante, né, até pelo momento que eu estou vivendo, né, enquanto atriz, pesquisadora, e entendendo, né, esse processo de tamanha importância que é de falar, né, desse recorte racial. E que é justamente provando cada vez mais que a gente precisa focar para justamente deixar claro que todos esses processos eugenistas, todo esse processo de apagamento do povo negro, né, ele foi proposital e principalmente por parte da ciência. Então se naturalizou muito, né, essa destruição e apagamento do povo negro, de certa forma, por conta dessa ciência que legitima a violência. Uma tragédia grega, catarse, entende? Uma purificação legítima. Redenção. Redenção. Para um grupo específico de pessoas. Não entendi. E esse lance de fazer tudo online, tudo fez e tá gravando e tá aparecendo pro povo. É recente essa relação, né, esse diálogo com as tecnologias, o vídeo, essa materialidade. Mas eu acho que é muito interessante como o Diego utiliza isso, cruzado com o texto que ele escreve, né, com a presença, a ideia de ser um estúdio de gravação e dialogar com essa criação de pequenos mundos que se dissolvem e aparecem. E a relação com a tecnologia eu acho muito precisa, assim, sabe? A ideia de documentação e de como a criação de um espaço da criação de um documentário mesmo, né? E a utilização de documentos como a gravação, o áudio, as fotos. Então, de alguma forma, é uma maneira também de trazer as imagens de Barbacena, de alguma maneira, mais para compartilhar com o público, né? Essa reportagem. Então, enfim, eu acho que a tecnologia está muito implicada na dramaturgia da peça, assim, é muito importante. É o qual vivemos agora, pagando pelos pecados que cometemos nas outras vidas. Lombroso, como um bom politiquista, deveria saber disso muito bem. Por isso, encomendou a culpa para as futuras reencarnações. Olha só, para mim é interessante que nem torna-se tão pesado, né? Porque eu me sinto uma Cassandra. Né? Eu estive no manicômio, internada 7 vezes lá, eu sou usuária de saúde mental há 24 anos, então o teatro que tive a cura através do teatro. Então, assim, Cassandra é a mulher militante que eu sou todos os dias, a mulher preta, ativista social, né, que luta por essa sociedade estigmatizante, preconceituosa, que acha que a pessoa louca é incapaz, entendeu? Então eu acho que quando o dramaturgo falou de fazer Cassandra, né, que eu e Marcinha ia fazer Cassandra, eu super me identifiquei e depois que eu entrei no Holocausto Brasileiro, eu tenho me reorganizado muito mais, né, a partir de ver Cassandra, de ver Marcinha, né, que é uma mulher referência para mim também. Então, para mim, está sendo... Hoje eles falaram, Leide, você foi mais brilhante ainda, coisa e tal. É porque, assim, eu estou, cada vez que passa, me sentindo melhor nesse Holocausto, nesse espetáculo, com meus amigos, com o elenco, com a equipe inteira, entendeu? Então, assim, para mim é assim, eu estou me completando, né, diante do meu processo de ser militante da luta antimanicomial, né? Eu sou militante e sou usuária de serviço do CAPES, eu e Yuri Trípode. Então isso é muito importante, né, para mostrar às pessoas, os usuários, que todos nós podemos. Hoje tivemos a presença da associação que eu faço parte, Papo de Mulher, né? Vários usuários de saúde mental estavam aqui hoje, então isso para mim é gratificante. Simone, você esqueceu dessa informação. Essa revista do Cruzeiro é de 13 de maio de 1961. Companheira, muito obrigado pela correção. Agora eu acho que podemos ir para as perguntas. Cassandra, você tem uma pergunta para o professor? Sim. Gostaria de saber do professor Franco Basaglia se viu essa matéria. Olha, esse contato com o texto foi muito importante porque antes da gente receber esse texto, que era o texto, né, do Prontuário da Razão Degenerada,
dessa obra de Cassandra Santos do Nascimento, que é essa personagem, né, que ela é fictícia, mas ela está dentro de cada um de nós, principalmente também dentro do dramaturgo, e principalmente, né, porque muitas questões partem justamente da análise dele, né, como ele analisa aquele livro, a análise como ele vê as fotos, né, como ele se impacta com a situação da população negra dentro dos manicômios, dentro dos hospitais psiquiátricos. E aí, antes disso, a gente recebeu diversos textos, como Raça e Psiquiatria, de Silvio Soares. A gente recebeu O Holocausto ao Navio Negreiro, de Raquel Gouveia Passos. Então, assim, é um espetáculo, uma obra que tem um fundamento muito forte, um fundamento crítico muito forte, muito importante para a gente, né? Fundamental para que a gente reflita sobre a história do Brasil, né? Sobre esse pós-abolição, as políticas republicanas instauradas nesse pós-abolição, essa continuação do processo escravagista através do cárcere, né? Prisão e manicômio, sendo fundamentais para que essa política eugenista, higienista, tome conta do nosso país, tome conta desse imaginário, né? Dessa pseudociência. Então, eu acho que assim, fazer esse espetáculo é colocar a nossa presença aqui, né? Eu estava comentando com o Felipe na estante que o texto que eu dou nesse espetáculo, que é um texto que problematiza a ordem republicana e principalmente a ordem social do nosso tempo e histórica, é um texto muito encarnado. É um texto também que eu fiz parte em algumas coisas, acrescentando ali neocolonialismo, né, algumas problemáticas também que são pertinentes para a gente pensar, né, essas políticas. E como eu me sinto completamente inteira fazendo, né? Parece que o texto sai de mim e o texto é também meu, é nosso, é de cada um aqui presente. Então isso é muito importante, cada um se sentir representada, né, por esse texto, pelo que está dizendo, acreditando no que está dizendo. Isso é fundamental para a arte, isso é fundamental para qualquer tipo de processo onde haja um engajamento político e crítico, em que pessoas estejam com as suas subjetividades imbricadas num fazer, né, num acontecimento da coisa. Então isso para mim é axé. Por favor, vamos sua ajuda pra... Gente, que almoço é esse? Pelo amor de Deus. Quem quiser fazer perguntas sobre o Hospital Colônia de Barbacena aqui pro professor, por favor, levanta a mão que eu levo o megafone, ok?